Caros alunos, caras alunas do GEPEX, mais uma vez, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais um tutorial de estatística. Esse é o nosso segundo tutorial de estatística inferencial. Nós já sabemos que a estatística inferencial, diferentemente da estatística descritiva, é aquela que permite inferências a partir de uma amostra, no seu banco de dados, com relação a uma população. É o tipo de estatística que vai nos permitir generalizar e prever comportamentos a partir do que foi observado na nossa amostra. Se trata, como sabemos, de um processo da matemática probabilística, que então vai extrapolar os dados que estão na nossa amostra em direção a interpretações de parâmetros de comportamentos em geral, de nossa população referente. Nós vimos que a estatística descritiva nos dá um conjunto de dados que vão alimentar a estatística inferencial, que funciona com base nos testes de hipótese, cuja lógica nós vimos no último tutorial, a oposição entre uma hipótese nula e uma hipótese alternativa. Se você não lembra do que é uma hipótese alternativa, o que é uma hipótese nula, Lula livre, né? Reveja o último tutorial, que eu acredito que foi o 7º da nossa série. Quais são os testes de hipótese mais usados em linguística e em psicolinguística? Todos eles funcionam com base na lógica da hipótese nula por oposição à hipótese alternativa. Os principais são o Q-quadrado, o teste T, Wilcox ou Mann-Whitney, que são nomes diferentes para o mesmo tipo de teste, com ligeiras diferenças no cálculo probabilístico, a ANOVA, Kruskal-Wallis e os modelos de regressão. Nós não vamos falar neste tutorial sobre os modelos de regressão, vamos focar nesses outros 5 aqui mais acima. O que esses testes testam, né? O que eles de fato medem? Eles permitem a análise da proporção entre variáveis. Então imagine, por exemplo, que você tem lá um conjunto de variáveis, um conjunto de dados em 2 variáveis, digamos assim, e a olho nu, na estatística descritiva, você tem proporções diferentes. Por exemplo, 61% contra 49%, contra 39%. 2 grupos, imagina aí, 2 variáveis da sua pesquisa. A olho nu, você pode pensar que 61 é diferente de 39, mas o teste de hipótese vai dizer se há diferença significativa entre esses 2 tipos de proporção. Então nós podemos medir isso, a diferença significativa se há entre proporções de variáveis. Podemos verificar se há correlação significativa, associação, medidas de associação entre variáveis. Podemos verificar efeito de variável, considerando variáveis isoladas. Imagine, por exemplo, que você tenha 2 variáveis na sua pesquisa. Por exemplo, um tipo de palavra e, o contexto em que essa palavra é usada. Um teste de hipótese é possível verificar se esses 2 tipos de fator, se essas 2 variáveis, possuem efeito na distribuição dos seus dados. Podemos verificar interação entre variáveis. No caso de você trabalhar com mais de uma variável independente, os testes de hipótese permitem a verificação de se essas variáveis funcionam em conjunto, se uma depende da outra, se uma interage com a outra para provocar o tipo de distribuição que você tem nos seus dados. Podemos verificar diferenças eventuais entre condições. Mais uma vez, assim como na proporção, imagine que a olho nu você vê que 2 condições têm diferença. Digamos que seja algo relacionado ao tempo de reação, uma medida contínua. Você vê que na condição A, você tem 1 segundo de diferença, 1 segundo de média, e isso é diferente da condição B, porque a condição B tem 1 segundo e 300 milésimos. É uma diferença visual que a estatística descritiva vai te dar. Mas isso é significativo? Isso refuta a hipótese nula?
Então, um teste de hipótese pode verificar a significância da diferença entre condições. E também, usando análise de regressão, é possível ver causa de determinados tipos de efeito e previsão de efeitos de comportamentos. Mas como não vamos falar de regressão, não vamos falar desses dois tipos de medição que os testes podem fazer. Mas afinal, como eu sei, ou como eu posso saber identificar o tipo de teste que eu preciso fazer na minha pesquisa? Professor, eu estou aqui com os meus dados, já rodei o experimento, já está tudo aqui, só que eu não tenho ainda segurança sobre qual teste que eu tenho que usar. Bom, a primeira coisa que você precisa saber para decidir qual é o seu teste é ter com clareza, muita clareza, um conjunto de informações. Porque é desse tipo de informação, da conjugação entre essas 4 possibilidades que temos aqui, é que nós vamos decidir que tipo de teste vamos usar. Primeira coisa é, qual a unidade de medida que você coletou no seu experimento? É uma unidade categorial? Por exemplo, é uma categoria nominal? Aceitável, inaceitável, bom ou ruim? É uma categoria nominal, inclusive ordinal, como proficiente, intermediário e básico, em domínio de língua estrangeira? Ou você tem uma unidade numérica? É um dado contínuo? É um dado discreto? Qual é a unidade de medida da sua pesquisa? Isso é o primeiro tipo de informação que você vai precisar definir com clareza para escolher o seu teste. Depois disso, quantas são as variáveis ou as condições da sua pesquisa? No caso da psicolinguística, quase sempre as condições. Mas quais são as condições e ou as variáveis da sua pesquisa? São 2 ou mais de 2? O limite é do 2 para cima, né? Se você tem 2, você vai ter um tipo de teste. Se tem mais de 2 condições, outro tipo de teste. Outra coisa, qual é a natureza da distribuição dos seus dados? Você fez lá o teste de normalidade, seus dados são normais, e a gente já sabe o que é uma distribuição normal, ou a sua distribuição é livre, é um outro tipo de distribuição diferente da normal, dentre tantas as outras que existem. E por fim, como os participantes desempenharam a tarefa do seu experimento? Eles são pareados ou independentes? O que quer dizer? Todos os participantes viram as mesmas condições do seu experimento? Ou certas condições foram vistas por um grupo de participantes e outra por outro grupo de participantes? Seus participantes são pareados ou são independentes? É a combinação dessas 4 matrizes aqui que vai determinar o tipo de teste que nós devemos fazer com os nossos dados. Nós temos aqui um gráfico, que é o gráfico de tomada de decisão, ou um organograma de tomada de decisão, que vai orientar o tipo de teste específico que a gente vai fazer. A maneira de ler esse gráfico é da esquerda para a direita. Vamos lá. A primeira decisão que vocês estão vendo, que vai decidir se eu entro aqui no fluxo de cima ou aqui no fluxo de baixo, é qual o tipo de dado que eu coletei na minha pesquisa. É um dado categorial? Ou seja, o que eu tenho aqui é apenas um rótulo para um determinado tipo de variável dependente? Por exemplo, julgamento de aceitabilidade binário. Aceitável ou inaceitável? Julgamento de aceitabilidade em escala. Uma nota de 1 a 5. O 1 é totalmente inaceitável, o 2 é parcialmente inaceitável, o 3 não é aceitável nem inaceitável, o 4 é parcialmente aceitável e o 5 é totalmente aceitável. É uma categoria, é um rótulo, nominal ou ordinal? Então, eu vou seguir nessa sequência. Mas não é um rótulo, o que eu tenho é um número. Por exemplo, eu tenho aqui o
o score que cada participante teve numa determinada tarefa. Tem lá um grupo de alunos de um método, cada aluno recebeu uma nota lá, de 1 a 100, por exemplo, um dado numérico, pode ser contínuo, ele pode ter tirado, por exemplo, 77,5 no teste, né? Então tem um dado numérico, então eu venho para cá. E aí isso é que vai determinar o restante das minhas escolhas. Se eu tenho um dado categórico, eu venho para cá. Se eu tenho um dado numérico, eu venho para cá. Vejam que o dado categórico, vamos começar por ele, né? Tem uma sequência muito mais simples. Depois de determinar que meu dado é categórico, eu estou trabalhando então com rótulos, né? E não com números, muito embora esses rótulos vão receber um número de representação para fazer o cálculo estatístico, né? O que eu preciso fazer depois é determinar quais são as condições, assim como eu vou fazer aqui embaixo. Mas isso é irrelevante para o dado categórico, porque se você tiver 2, 3 ou 4 condições, o teste que você vai usar é sempre o mesmo, é o teste do Q quadrado. Ou seja, o Q quadrado, e nós sabemos então que o teste tem esse nome, porque o Q é o nome grego para a letra X, e o quadrado é porque o tipo de cálculo que nós temos aqui é elevado ao quadrado, e o X, né, é o cruzamento de informações. Nós vamos fazer várias análises cruzadas no Q quadrado, justamente por causa do cruzamento do X, é que ele tem esse nome, né? Então, Q quadrado é o teste por excelência que vai medir o efeito de dados categoriais. E aí o que nós vamos ter aqui dentro do Q quadrado são dois tipos, né? O Q quadrado que vai comparar proporções de variáveis ou das condições que nós vamos analisar, e o Q quadrado que vai verificar a correlação entre variáveis ou entre as condições que nós vamos analisar. Então a sequência, quando nós temos os dados categoriais, é relativamente simples, né? Quando nós temos então dados numéricos, a sequência é um pouco mais complexa, mas ainda assim facilmente compreensível. O primeiro passo, que aí aqui sim, com dados numéricos, é relevante em comparação aos dados categóricos, já que é algo aqui relevante, é o número de condições ou o número de variáveis do nosso experimento, né? Eu tenho duas condições ou mais de duas condições. Até duas ou mais de duas condições. Porque, claro que não há um experimento com uma condição só. A gente pode ter um experimento com uma variável, mas essa variável terá pelo menos duas condições. Afinal, como é que você vai decidir se há diferença entre coisas ou relacionar coisas se só tem uma coisa, só uma condição, né? Então, todo experimento tem pelo menos duas condições. Mas muitos experimentos têm mais de duas condições. Então, a primeira decisão é essa. Meus dados são numéricos? Então, eu tenho duas ou mais de duas condições. Bom, e você decide então que eu tenho duas condições. O que eu tenho é uma escala de nota, né, de desempenho numa prova, digamos assim, num teste de um conjunto de alunos, e esses alunos estão divididos em dois grupos, do grupo A e do grupo B, então eu tenho duas condições. Ou então eu tenho duas variáveis, ou então eu tenho duas condições, vamos manter a ideia de condições, né, de uma variável do tipo o tempo de reação que a pessoa teve para a variável A e para a condição A e para a condição B. Tem duas condições e o que eu quero medir é a diferença entre tempo de reação. Então eu estou aqui. Tem duas condições. Bom, e aí o que eu tenho que decidir agora, antes de pular diretamente para o teste, é qual é a distribuição dos dados. Isso eu já fiz lá na estatística descritiva, quando fiz o teste de normalidade, não é? Os meus dados seguem uma distribuição normal? Ou não, eles têm uma distribuição livre. Se tem uma distribuição normal, eu devo usar um teste paramétrico. Se tem uma distribuição livre, eu devo usar um teste não paramétrico. Então meus dados são numéricos, eu tenho duas condições, e lá quando eu fiz a normalidade, eu vi que os dados são normais, então vou usar um teste paramétrico. O que é um teste paramétrico em termos de comparar dados numéricos de duas condições? É o teste T. Então eu já sei aqui que o teste que eu vou usar, se eu tenho dados numéricos, duas condições com distribuição normal paramétrica, é o teste T. Na hora que nós selecionarmos o teste T, o nosso programa vai perguntar qual foi o papel dos participantes em relação a essas condições que você vai analisar.
pareado ou independente? Pareado significa os participantes viram todas as condições, ou independente significa os participantes viram condições diferentes. Isso você vai ter que dizer na hora que selecionar o teste. Bom, se seus dados são numéricos e você tem duas condições mais as suas distribuições, a sua distribuição não é normal, é uma distribuição livre, então você vai usar um teste não paramétrico. Qual é o teste não paramétrico? É o Wilcoxon. Wilcoxon e teste T são testes que têm a mesma lógica, com a diferença de um assumir uma distribuição normal e outra assumir uma distribuição livre. Também no Wilcoxon você vai ter que dizer se os seus participantes se distribuíram por condição independentemente ou de maneira pareada. Isso é uma coisa que você vai ter que dizer num caso ou no outro. Bom, eu tenho dados numéricos, mas tem mais de duas condições, então eu venho para cá na minha tabela de decisões. O restante é parecido. Se eu tenho mais de duas condições, qual é a distribuição dos dados dessas 3 ou 4 ou 5 condições? É uma distribuição normal ou é uma distribuição livre? Se é uma distribuição livre, eu vou usar um teste não paramétrico. Qual é o teste não paramétrico para analisar mais de duas condições de dados numéricos? É o Kruskal-Wallis. E veja que o Kruskal-Wallis não requer nenhum tipo de análise posterior. Todos os tipos de informação que você vai precisar ter para analisar dados numéricos de mais de duas condições, o Kruskal-Wallis já te dá de uma vez. Se os seus dados são normais, então você vai usar dados numéricos com mais de duas condições, um teste paramétrico, que no caso é a ANOVA. A ANOVA é quem vai fazer a comparação das suas condições, mais de duas, né? E fazer a interpretação, como nós vamos ver daqui a pouquinho, do efeito e da interação de variáveis. A ANOVA, no software que nós vamos usar, que a gente já sabe que é o Action, não apresenta a comparação de todas as condições em que se distribuem as variáveis que a ANOVA contrasta. Quem faz isso é o teste de múltiplas comparações, que é o teste de Tukey. Algo que não acontece aqui em Kruskal-Wallis, né? Kruskal-Wallis vai medir o efeito das variáveis, medir a interação entre as variáveis e comparar as condições. A ANOVA apenas verifica, no caso da ANOVA, do pacote ANOVA do Action, né? A ANOVA apenas vê o efeito e a interação das variáveis. A comparação das condições geradas pelas variáveis é algo feito posteriormente pelo teste de Tukey. Bom, essa é a lógica. Vocês podem ter sempre esse tipo de gráfico de decisão à vista para ter costume de identificar o teste que deve usar. Mas lembre-se, sempre sabendo se eu tenho dados categóricos ou numéricos, quantas condições eu tenho e qual é o tipo de distribuição dos meus dados. Além, é claro, de saber se os meus participantes se distribuíram para todas as condições ou se distribuíram em condições excludentes, não é? Bom, vamos falar um pouquinho mais agora sobre o dado categorial e o teste do Q-quadrado. O que o teste do Q-quadrado faz, não é? Ele vai medir proporção entre dados, entre grupos, né? Um grupo de sim, um grupo de não, um grupo de aceitável, um grupo de não aceitável, um grupo de erro e um grupo de acerto, dentro de uma mesma condição. Isso é o que nós vamos aprender no tutorial específico do Q-quadrado, o teste de aderência, verificar a proporção de grupos de valores, não é, dentro de uma mesma condição. E o Q-quadrado também faz o cálculo da proporção entre diferentes condições. Também é o teste de aderência. Então há dois tipos de aderência no Q-quadrado, aquela dentro de uma condição e aquela entre condições. Além disso, o Q-quadrado também mede o efeito de uma variável no teste que é chamado teste de homogeneidade. Vamos imaginar que você tenha duas variáveis num determinado tipo de estudo com dado categorial. Digamos, a escolaridade e o tipo de julgamento, aceitável ou inaceitável. Você pode verificar
se a variável escolaridade, sozinha, separada da variável tipo de julgamento, aceitável ou não aceitável, se ela tem efeito, se ela é heterogênea, ou se pelo contrário, se ela só terá efeito se considerarmos a outra variável juntamente, que é o que vai ser feito no teste de independência entre as variáveis. O teste de homogeneidade verificará o efeito de uma variável tomada isoladamente, e o teste de independência vai verificar a interação, se há, entre duas ou mais variáveis. Não é? E por fim, o Q-quadrado também verifica a correlação entre variáveis. No teste, que é o teste da matriz de correlação, que daqui a pouquinho vamos ver ilustrado no Action. Ilustrado, nesse caso agora, onde se encontra e no próximo tutorial, como fazer. Isso é o que o Q-quadrado consegue fazer. E o que consegue fazer o nosso teste T. E o que consegue fazer o nosso Wilcoxon. São ambos testes numéricos que se diferenciam porque um assume uma distribuição normal e o outro assume uma distribuição livre. Ambos os testes servem para verificar diferenças entre condições. Então você terá duas condições com dados numéricos e o que você quer saber é: o tempo de reação na condição 1 é diferente do tempo de reação na condição B? O score que os meus alunos tiveram na escola 1 é diferente do score que eles tiveram na escola 2? O que eu quero é comparar diferentes medidas numéricas de duas condições. É para isso que o teste T e o teste Wilcoxon servem. E só se diferenciam pela distribuição dos dados. Ambos requerem, inclusive, que você identifique se os seus sujeitos participaram de todas as condições ou se um grupo ficou numa condição e outro grupo na outra. Ok, e o teste da ANOVA? O famoso teste da ANOVA. E o teste do Kruskal-Wallis? O que eles fazem? Bom, ambos são também de dados numéricos e se diferem dos anteriores porque assumem mais de duas condições. E se eles assumem mais de duas condições, eles vão fazer coisas diferentes. O que cada um deles faz? Na verdade, fazem a mesma coisa, só assumem distribuições diferentes. A ANOVA assume uma distribuição normal, então é um teste paramétrico, e o Kruskal-Wallis assume uma distribuição livre, então é um teste não paramétrico. A ANOVA, no caso específico do software que nós vamos usar, analisa o efeito da variável, a interação da variável, ou das variáveis, né, melhor falando no plural, e, posteriormente, faz um teste que nós temos que fazer na mão, né, ou seja, clicando, mandando o programa fazer, ele não faz automaticamente a partir da ANOVA, comparando as condições do conjunto gerado pelos níveis das variáveis. Então, imagina que eu tenha lá a variável tipo de escola, se é a escola 1 ou a escola 2, e idade, por exemplo, de 16 a 18 anos e de 19 a 21. Então eu vou ter aqui duas variáveis que a ANOVA vai verificar se fazem efeito isoladamente, escolaridade, tipo de escola e a idade, e vai verificar se interagem, né? A escola, tipo de método, digamos assim, e a idade. E por fim nós vamos ter o TUC comparando as quatro condições dessas duas variáveis, né? Uma faixa etária na escola A, outra faixa etária na escola A primeira faixa etária na escola B e a segunda faixa etária na escola A. Né? Tudo isso é o teste de TUC que vai ser feito depois da ANOVA. Se os meus dados não são paramétricos, né? Se eles não são, quer dizer, se os meus dados não são normais e o teste não deve ser paramétrico, o teste não paramétrico é o Kruskal-Wallis. E ele fará a mesma coisa que eu acabei de descrever sobre a ANOVA e o TUC. O efeito é a interação das variáveis e a comparação múltipla entre as diversas condições das variáveis da pesquisa. Como é que nós vemos, identificamos, né? Não vamos fazer o teste agora, mas como é que nós identificamos onde está no Action cada um desses testes? Vamos lá.
Então está aqui o nosso action, a gente já está acostumado, e eu quero ver onde está o Q quadrado. Onde está o Q quadrado? O Q quadrado do action está aqui na estatística básica, em 2 lugares. Lembra que o teste do Q quadrado quer fazer, na verdade, em 3 lugares. Ele quer fazer várias coisas, olha. Primeiro, a aderência, seja da condição isolada, seja entre condições. Quando isso é o que você quer fazer, onde você vai encontrar o Q quadrado? Aqui em proporções. A amostra única, quando você verá a aderência dentro de uma condição, é isso daqui. E a amostra dupla, quando você quiser comparar a aderência entre condições, 2 a 2, né? Então aqui, né, voltando lá no action, estatística básica, proporções, amostra única para comparar a aderência dentro de uma condição e 2 amostras entre 2 condições. Você pode ter mais de 2 condições, só que você vai comparar 2 a 2. Então, a aderência é calculada aqui em proporções. E homogeneidade e independência, onde eu encontro? Não será aqui em proporções, será aqui na tabela cruzada, bem no X do Q quadrado, né? A tabela cruzada. Ao clicar na tabela cruzada, rapidamente você conseguirá identificar aqui, ó, o teste da independência, quando eu quero ver se existe relação entre as variáveis na minha pesquisa, eu tenho que ter pelo menos 2, né? E o teste da homogeneidade, que vai acontecer quando eu quiser identificar se há efeito de uma variável considerada sozinha, não é? A gente vai selecionar o Q quadrado da independência ou o Q quadrado da homogeneidade, aqui, ó, em action, estatística básica e tabela cruzada. E quando eu quiser fazer o teste da correlação entre variáveis, saber se uma variável está correlacionada à outra. Então, eu vou em estatística básica e matriz de correlação. E o que vai aparecer para mim é só uma janela para selecionar os meus dados, onde estão as 2 variáveis ou as 2 condições que eu quero, das 2 variáveis que eu quero comparar e ver se tem relação, e vou fazer o teste de Pearson, né? Que é o teste Q quadrado especificamente, embora os outros sejam também usados. Bom, é isso que a gente tem a dizer a respeito de onde encontrar o Q quadrado no action, né? Estatística básica, correlação, tabela cruzada e proporção, para o conjunto de análise que nós acabamos de ver. Mas então, quando eu tenho dado numérico com 2 condições, é que eu vou, né? Eu quero o teste T e quero o Wilcoxon, porque os dois vão fazer diferenças entre condições. Onde eu encontro? O teste T vai estar aqui na estatística básica. Lembra que ele vai comparar a média de condições. Então aqui, ó, médias. Já aparece até aqui, ó, rapidamente, o teste T. Raramente vamos usar o teste T de amostra única, porque ele compara os seus dados a um parâmetro populacional já conhecido. Por exemplo, a média ou o desvio padrão. O que nós vamos usar é o teste T para comparar 2 tipos de dados, né, 2 condições, com uma amostra independente, ou seja, sujeitos, participantes diferentes em cada condição, ou o teste T pareado, os mesmos participantes nas 2 condições. Só isso. Teste T, estatística básica, médias, e aí eu digo, a amostra é independente ou é pareado? E se os meus dados não são paramétricos? Quer dizer, se os meus dados não são normais, se o meu teste não é o paramétrico, eu tenho que usar um não paramétrico, o Wilcoxon. Bom, está aqui bem grandão, ó, não paramétrico, NP. E aqui, de cara, o Wilcoxon. E assim como no teste T, lembra, eles fazem a mesma coisa, só que um assume uma distribuição normal, o outro não, indicar se os meus participantes veem as 2 condições ou se não, se cada um está na sua condição respectiva. Se cada um está em um tipo de condição, a amostra é independente. Se todos veem todas as condições, então a amostra é pareada. Teste T e Wilcoxon, teste T, estatística, médias, e eu digo
qual o tipo de distribuição dos participantes. Wilcoxon, não paramétrico, Wilcoxon, e eu digo qual a distribuição dos participantes. E quando eu tenho dado numérico, mas com mais de duas condições. Mais de duas condições, então eu vou usar ou a ANOVA ou o Kruskal-Wallis, a depender da minha distribuição, para verificar efeito e interação entre variáveis e comparação entre efeito e interação entre variáveis e comparação entre as múltiplas condições geradas pelas variáveis. Vamos começar pelo Kruskal-Wallis. Kruskal-Wallis é não paramétrico, está aqui, ó. É logo o primeiro. Então, action, não paramétrico, Kruskal-Wallis. Vejo que ele já fará, além do cálculo da interação e do efeito, as comparações múltiplas das condições geradas pelas variáveis. Então, basta selecionar, né, na nossa planilha onde estão os dados que eu quero analisar, das 3 ou mais condições, identificar lá, como nós vamos ver, né, qual é a variável de resposta e quais são os grupos, né, das condições, e rodar o teste. Já se a nossa distribuição é normal, então nós vamos procurar a nova. Também está aqui evidente, ó, a nova. E aí nós vamos clicar em a nova e escolher um desses dois aqui, efeito fixo ou efeito misto. Vamos ver isso no nosso tutorial específico da ANOVA. Basicamente, nós vamos indicar aqui, selecionar os dados, né, como fazemos em todos os tipos de análise. E aqui na fórmula ele vai identificar quais são as nossas variáveis. Dentro do que a gente selecionar aqui, ele vai identificar, ó, selecionei que tem 3 variáveis. E aí aqui você vai montar, eu quero ver o efeito da variável sozinho, e a gente vai selecionar aqui. Eu quero ver a interação entre variáveis, a gente vai montar a fórmula aqui. A fórmula aqui é a fórmula não do cálculo, isso ele vai fazer lá sem a gente precisar se preocupar com isso, né? Aqui é a fórmula do que eu quero o efeito da variável 1 sozinha, eu quero o efeito da variável 2 sozinha, eu quero o efeito da interação entre a variável 1 e a variável 2, por exemplo. Tudo isso é o que a gente vai fazer com a ANOVA. Porém, vocês vejam que aqui não há espaço para a ANOVA comparar as condições geradas pelas variáveis que eu vou analisar nessa caixa de diálogo. Então, depois de rodar a ANOVA, no Action, eu vou ter que fazer a comparação dessas condições separadamente. E como eu tenho mais de duas, e eu vou fazer elas em conjuntos, né, eu não venho aqui em média e fazer teste T, porque aqui é 2 a 2, né? Eu venho então na própria ANOVA e faço teste de comparação múltipla, que é o teste de Tuck, no nosso caso, né? Não vamos falar sobre tudo aqui, porque a gente está focando num curso de estatística para a psicolinguística. Então, o que a gente vai fazer, essencialmente, é o teste de Tuck. A gente vai selecionar aqui, e aí ele já sabe que é uma comparação de famílias, né? Ou seja, de múltiplas condições geradas pelos mesmos pais, né? Pelas mesmas variáveis. Então, ele vai fazer a comparação entre essas variáveis, né? Então, eu vou primeiro fazer a nova, action, a nova, vou lá e faço a análise das variáveis, e aí depois eu comparo as condições. Action, a nova, comparação múltipla, está aqui. Tudo bem? Espero que vocês estejam progredindo nesse nosso semestre de estatística. Preparem-se para o próximo. Já sabemos que será o Q². E bons estudos!